Olá, noveleiras! Tudo bem? Sejam muito bem-vindas nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão. Mas antes, se vocês quiserem receber resumo, notícia e saber tudo o que vai acontecer na sua novela favorita, sugiro que vocês deixem um like, se inscrevam no canal e acionem a notificação. Sempre que a gente publicar vídeos novos nesse canal, vocês serão as primeiras a saber. Feito isso, vamos à notícia. Graça pede Caio em casamento. Convida Caio para ajudar a cuidar do filho de Daniel e pede que Caio pense sobre. Caio não aceita muito bem o pedido de casamento de Graça, mas sai da casa de Tadeu muito pensativo. A filha de Gladys fez Caio não dar resposta na hora, ir para casa, pensar. E quando for conversar com o seu tio Ademir, Caio expõe o pedido de Graça que ela fez para ele, para o seu tio Ademir. E o irmão de Antônio La Selva fala para Caio ficar de olho em Graça e na família dela, porque esse interesse todo em permanecer na família La Selva, o que ela quer por trás. E ele insinua que Graça pode estar querendo a fortuna de Antônio La Selva, e por isso esse interesse todo em permanecer na família de Caio. Caio fica pensativo. É aí que mora o perigo. Caio está se sentindo culpado pela morte do irmão e vem Graça pedir ajuda de Caio para cuidar do filho de Daniel e os dois se unirem, se casarem. Ele chega até a se aconselhar com a Aline. A Aline aconselha o amigo a casar com Graça. Fala que acha melhor que ele case com ela, que ele cuide do filho de Daniel. Mãe solteira nesse mundo é muito mal falada. Aquela cidade é uma cidade que ainda tem muitos costumes antigos. E mãe solteira ali é muito mal falada. E Caio continua trabalhando com essa possibilidade. Mas a situação se desdobra mesmo é quando Caio passa a receber diversas ligações de um número que era de Daniel, que Caio tem registrado no seu celular, e começa a ligar para ele. Caio atende e o número sempre fica mudo. Caio fala, ninguém do outro lado da linha não diz nada. Depois Caio recebe mensagens do número que era de Daniel, e a pessoa fica dizendo que Caio deve casar com Graça, cuidar do filho de Daniel. Enfim, Caio fica muito desorientado e ele encontra um celular que era o de Daniel. Ele destrói o celular, mas logo em seguida o mesmo número de Daniel volta a mandar uma mensagem para Caio, dizendo para Caio casar com Graça. Mas as coisas vão virar do avesso mesmo. Será quando o Antônio jurar para Caio que não irá fazer mais nada de mal com Aline. Um detalhe dessa história é que Caio tinha acabado de salvar a vida de Aline, pois Antônio tinha mandado o Ramiro dar cabo da vida da viúva. O Caio, acreditando que Daniel estava mandando mensagem para ele do além, e com essa promessa do pai, ele resolveu pedir Graça em casamento. Mas quando o filho de Graça nasce, o Caio pede um teste de DNA para saber se o filho de Graça é filho de Daniel, o seu irmão que faleceu. Graça se sente ofendida. Diz para o Caio que Daniel nunca questionou a paternidade do filho dela. Caio diz para Graça que não quer ser igual ao pai dele, que passou a vida toda acreditando que estava cuidando de um filho que era seu, quando na verdade o filho era do irmão dele, o Ademir. Ele deixa claro para a Graça que ele quer ter certeza que está cuidando do filho do irmão dele. E ele só vai casar com ela por causa disso. E só vai marcar a data do casamento quando essa criança nascer. Graça se faz de ofendido o tempo todo, mas ela vai encontrar uma solução para essa situação. Ela vai falsificar o exame de DNA. Enfim, queria comentar um pouco sobre esse pedido de casamento de Graça que está dando o que falar. Bom, quem está acompanhando a novela sabe muito bem que aquela novela é bem antiquada, né?
aquela cidadezinha. Irene deixa isso claro quando vai conversar com Graça, para Graça se casar com o Caio, seguir o plano dela. Se seguir direitinho, ela consegue se casar com o Caio. E aí ela fala assim: esse povo dessa cidade é muito antiquado. Uma mãe solteira, o povo vai falar muito. Então Irene já deixa claro como é o povo daquela cidade. Então, quem está acompanhando fervorosamente, não está acompanhando pela internet, ou até mesmo por aqui, pelo YouTube, acompanha alguns vídeos, tá entendendo a novela. Então, Valci Carrasco tá querendo mostrar pra gente que Nova Primavera é uma cidade aonde o povo tem os mesmos costumes do povo antigo, lá do século passado, sabe, do século XVIII. Enfim, então ele sempre deixa isso bem claro, né? Você vê o jeito que Caio age em determinadas situações. Caio é extremamente grosso. Nesse jantar especificamente, que Graça pede Caio em casamento, Caio diz que vai pensar, enfim, você vê que Caio é um poço de grossura, o Caio não sabe nem conversar direito, que é aquilo. Então tá bem evidente o que o autor Valci Carrasco tá passando pra gente, né? Claro que nos tempos atuais, isso é um absurdo. Uma mulher querer que o irmão se case com ela porque o irmão acabou falecendo. Não existe mais isso, né? Inclusive, o que tinha mais aqui no Brasil era casamento arranjado, né? Mesmo um pai arranjar um casamento para a filha. O que tinha mais aqui no Brasil, no interiorzinho, era isso. Ainda pego situações aqui de pessoas da idade de minha avó que comenta sobre isso. Até minha própria avó comenta sobre isso. Mas interiorzinho, quer dizer, coisa de 60 anos atrás, sabe? Ainda tinha muito isso aqui no Brasil. Agora não é na cidade grande, não. Era no interior, interior pequeno, sabe? Uma cidadezinha pequena. Tinha muito isso ainda, 60 anos atrás. Conheço muitas pessoas que relatam isso pra mim. Casamento era arranjado, tal, há 60 anos atrás. Quer dizer, muito perto ainda, muito próximo. Então, o Valci Carrasco, ele tá querendo mostrar pra gente que Nova Primavera tem muitas pessoas que têm costumes antigos. Você vê Nina, né? Nina fala o tempo todo: eu fui criada pra servir o marido, obedecer o marido. Eu fui criada assim. Por isso que eu deixo ele pegar o meu dinheiro. Aquele caso, né, de Nina, que tem um marido que vive pegando o dinheiro dela. E ela fala isso, né? Você vê que tem situações que não são só essa, que são antiquadas. Então, a gente tem que se adaptar à novela, infelizmente, se vocês estão assistindo e não gostam dessa situação de Caio, mas infelizmente eu tenho que falar isso. Mas a gente tem que se adaptar ao que está acontecendo na novela. Se a gente começa a pegar cenas ali e aqui, a gente vai entender que a novela não é que ela é passada dos tempos antigos, não, é dos tempos atuais. Só que as pessoas que são dos tempos antigos, tá entendendo, meu povo? Então, assim, é interessante que ao mesmo tempo a gente fala de temas atuais e também de temas antigos, questões antigas, comportamentos antigos que a gente não sabia. É bem interessante, sabe? É um pouco louco, porque é uma mistura, né? Ao mesmo tempo que Caio mexe em um drone, Caio não consegue conversar direito e até mesmo entender que essa situação de Graça tá evidente que é um golpe. Tanto que o tio dele, Ademir, fala: tem que ter cuidado, Caio. Por que esse interesse todo da família de Graça em permanecer na família La Selva? Pra mim ele tá querendo dinheiro do seu pai. Mas Caio não percebe isso. Quer dizer, Ademir que teve que perceber. Então, assim, é louco, como eu falei a você. Fala um pouco muito dos tempos atuais e também tem muitas pessoas com comportamento dos tempos antigos. Então, assim, é bem interessante a novela. Não dá para crucificar a novela por causa disso, sabe? É muito raso, muito pequeno, sabe? Isso aí. Valci Carrasco tá trabalhando nisso, tá colocando contexto nisso, né? E tá deixando bem claro que tem pessoas ali que têm costumes dos seus pais que passaram para eles, aqueles costumes antigos, enfim, cara. Mas é isso. Mas eu trago mais informações para vocês, tá bom?